Mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus na sua vida. E meu texto para hoje está no livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 37. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Quero que você se prepare para receber essa palavra da parte de Deus. Enquanto estava estudando esse texto, eu já tinha estudado ele outras vezes, eu caí de novo nesse texto e o meu coração se acendeu novamente e eu quero trazer uma palavra a você. Vamos falar todos juntos ao mesmo tempo no 3. 1, 2, 3. Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez. Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez. Pois nada é impossível para Deus. Senhor, que essa palavra se apegue ao nosso coração. Que essa palavra entre em nossa vida. Que ela seja uma verdade de Deus para nós hoje. Que nós possamos viver essa palavra em sua mais profunda essência. Senhor, eu oro com ações de graças, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto maravilhoso, lindo, e nós como povo de Deus, precisamos muito de viver essa verdade. Quem foi que disse essa palavra? Agora eu estou fazendo uma pergunta difícil para você, né? Você não leu o texto, você não vai saber quem foi que disse. Quem se arriscaria a dizer quem foi que disse essa palavra? Quem disse essa palavra foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel que assiste diante de Deus. Então, se você tem dificuldade de acreditar em palavras de homens, será que você conseguiria acreditar pelo menos na palavra do anjo que assiste diante de Deus? Então ele diz, pois nada é impossível para Deus. Palavra do anjo. O anjo Gabriel que assiste diante de Deus. Ele está falando isso. Então, o meu título para essa noite é Fé para o impossível. Fé para o impossível. Fé para o impossível. Como construir fé para o impossível? Todos nós já que somos aqui da igreja, já fomos ministrados diversas vezes sobre esse assunto, e nós sabemos que há 3 padrões para a fé. 3 padrões. O primeiro padrão para a fé é a fé natural, a fé comum a todos os homens. Todos os homens têm fé. Em Romanos capítulo 12, no versículo 3, está escrito que Deus deu a cada um uma medida de fé. Portanto, essa questão que envolve a fé não funciona igual para todas as pessoas. Amém? Não funciona igual para todas as pessoas, porque Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Você vai ver na Bíblia pessoas que tinham uma fé grande, né? Por exemplo, o centurião que foi encontrar Jesus e o seu filho estava quase à morte, e ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, diz uma única palavra, meu criado vai ficar curado. E Jesus liberou uma palavra e a cura aconteceu lá onde ele estava. Era um homem de uma grande fé. Você vai encontrar textos na Bíblia que diz que as pessoas estavam com uma pequena fé. Por exemplo, quando Pedro afundou nas águas, Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou?
Então ele estava com uma pequena fé. Uma pequena fé já é o suficiente para andar sobre as águas. Amém? Porque ele andou sobre as águas. Só que ele começou a afundar e Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então você tem pessoas de grande fé, ou você tem pessoas que estão com uma pequena fé. Agora, esse homem que aparece com uma pequena fé na Bíblia, andando sobre as águas, tinha mais fé, mesmo a fé dele sendo pequena, ele tinha uma fé maior do que a fé dos 11, porque eram 12 que estavam no barco. Dos 12, apenas um desceu para andar sobre as águas. E esse que desceu para andar sobre as águas, Jesus disse que ele ainda tinha uma fé pequena. Então, que tamanho seria a fé dos outros? Os outros estavam incrédulos. Eu não sei porque o Espírito Santo está conduzindo por esse caminho, mas eu quero que você entenda que a fé não funciona igual para todo mundo, que é necessário uma construção, que é necessário um trabalhar, e muitos de nós temos fé para algumas coisas, e para outras coisas a gente não tem fé. Por exemplo, se eu dissesse: você tem fé que eu vou orar por você, essa dor de cabeça vai embora? Provavelmente você diria: não, pastor, ore e a dor de cabeça vai embora. Eu vou orar, a dor de cabeça vai embora. Aí se eu disser para você: você tem fé que se eu orar o canceroso vai ser curado? Talvez você diga: pastor, para o câncer ir embora, eu não tenho ainda esse padrão de fé. Mas muitos de nós ficamos chocados quando alguém diz assim: você ainda está sem fé. Nós nos sentimos mal, mas não deveríamos nos sentirmos tão mal, porque isso é muito comum na Bíblia. É uma matéria muito comum. Você vê pessoas caminhando com Deus, sendo justas e não conseguindo ter fé para algumas coisas. Elas têm fé para muitas coisas, mas para algum padrão ela não tem. É muito comum. E de alguma forma o inimigo muitas vezes nos trava, querendo nos empurrar para a incredulidade, a tal ponto de dizer: se você então não tem fé para curar o câncer, então você é um incrédulo. Não, você não é um incrédulo. Você é uma pessoa que tem fé, você só não tem aquele padrão de fé para a cura do câncer. Quantos estão entendendo? E é uma questão de construção. É uma questão de construção. Você está em aperfeiçoamento, porque se você for olhar no texto, você vai ver que Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, amém? Você vai ver que Pedro afundou sobre as águas, e Jesus puxou ele antes dele acabar de afundar. Glória a Deus, amém? E você vai ver mais tarde Pedro funcionando com uma fé tão grande, tão grande, tão grande, tão poderosa, que diz a Bíblia lá em Atos que eles colocavam os enfermos nas ruas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos. E diz a Bíblia que quando a sombra de Pedro passava sobre os enfermos eram curados. Então a fé dele cresceu. Quantos concordam? A fé dele cresceu. Quantos concordam? A fé dele cresceu. Quantos concordam? Então, qual é o processo da fé? A fé precisa crescer. Ela precisa se desenvolver, amadurecer e chegar a níveis. E hoje eu quero caminhar com vocês para uma fé para o nível do impossível, para que aquilo que é impossível hoje na sua vida não seja impossível daqui uns dias, não seja impossível daqui um tempo. Que hoje você está num padrão, mas daqui a pouco você vai romper com esse padrão, vai romper com os limitadores das crenças em sua alma, e a sua fé vai expandir para um outro nível. Então é fé para o impossível. Esse primeiro padrão de fé, fé natural, está em todos os homens. Mas existe a fé inteligente, que está em Romanos, capítulo 10, dos versículos 6 a 10,
é a fé inteligente. A fé inteligente é a fé nas Escrituras, é a fé para a salvação, é a fé que nos transporta das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. O apóstolo Paulo, quando vai falar dessa fé, que está em Romanos capítulo 10, dos versículos 9, eu vou pegar um pouco antes, vou pegar o versículo 6, porque a partir do versículo 6, Paulo vai descrever essa fé, e ele a descreve assim, ó. Versículo 6, mas a justiça que vem da fé, diga comigo, vem da fé. Não diga em seu coração quem subirá aos céus, isso é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas ela diz, o que ela diz, a justiça que vem da fé? A palavra está perto de você, está perto da sua boca e perto do seu coração. Onde a palavra está? Junto de você. E ela está perto de quê? Da sua boca, está no coração. Grave essas duas coisas. A palavra está no coração e sai pela boca. Está no coração e sai pela boca. E ela gera aquilo que você precisa. Ela produz aquilo que você precisa. Se você confessar, a palavra está perto de você, está perto do seu coração, isso é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé precisa ser o quê? Proclamada, liberada, manifestada. Então ela vai produzir. Amém? Ela vai produzir um resultado. Ela vai produzir uma bênção. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. Então a fé de Romanos capítulo 10, dos versículos 6 ao 10, é fé para a salvação. É o que nós chamamos de fé inteligente. Por que é inteligente? Porque ela é uma fé baseada nos princípios que já estão nas Sagradas Escrituras. Então eu caminho por princípios já estabelecidos. Então é uma fé na Escritura, é uma fé na palavra de Deus. Mas há um terceiro padrão para a fé. Normalmente nós usamos Marcos capítulo 11, mas hoje eu quero usar o texto que nós acabamos de ler, Lucas 1, 37, que foi o texto base da nossa ministração desta noite. Lucas 1, 37 também fala da fé, o impossível, a fé para o impossível, que é esse padrão de fé que opera na vida de muitos crentes, pois nada é impossível para Deus. Palavra do anjo Gabriel, dita a Maria. Dita a Maria. O anjo Gabriel disse a Maria: pois nada é impossível para Deus. E como a gente caminha então, pastor, para essa fé para o impossível? Porque temos fé para realizar pequenas coisas, mas não temos fé para realizar grandes coisas. Como é que a gente caminha para esse padrão de fé? Por onde que a gente se move para esse padrão de fé? É interessante notar que a fé, ela te leva a uma conexão. Quando foi que o anjo disse isso para Maria? Porque Maria recebeu da parte de Deus a visita do anjo Gabriel. Mas antes de Maria receber a visita do anjo Gabriel, esse mesmo anjo Gabriel tinha aparecido a uma outra pessoa. Quem foi a pessoa? Zacarias. Zacarias era servo do Senhor, amém? Era sacerdote do Senhor. E nós vamos para o versículo de número 6 de Lucas 1, para nós entendermos que Zacarias e sua casa era uma casa correta. Eram pessoas corretas, eram pessoas honestas. Em Lucas 1, 6, está escrito que Zacarias e toda a sua casa eram justos. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Zacarias e Isabel eram crentes, e eles eram justos diante de Deus,
e eles eram irrepreensíveis. Ou seja, eles eram pessoas corretas. Eles eram pessoas corretas. Agora vai para o versículo 7. Versículo 7 está escrito: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E para completar, ambos eram avançados em idade. Então eles eram justos, eles eram tementes a Deus, eles eram servos de Deus, eles eram fiéis a Deus, e eles eram obedientes a todos os preceitos do Senhor, e eles andavam na lei do Senhor, e eles tinham um problema para ser resolvido, e o problema precisava de uma fé no impossível. Só que eles estão orando a Deus. E não vou ler o texto todo porque vai tomar muito tempo, mas o texto nos conta que coube a Zacarias oferecer o sacrifício daquele período. E ele foi ao templo do Senhor para oferecer sacrifício. E quando ele está no templo do Senhor, o povo estava orando lá de fora, e ele entrou no lugar santo para oferecer sacrifício. E a Bíblia diz que enquanto ele estava oferecendo o sacrifício, que era a oferta que ia subir diante do Senhor, que é um símbolo profético da oração dos santos, e quando ele está ofertando incenso diante do Senhor, o anjo de Deus aparece do lado direito do altar. E quando o anjo aparece do lado direito do altar, o anjo do Senhor fala para ele: olha, Zacarias, sua oração foi ouvida, e sua esposa vai ficar grávida, e você terá um filho. Ele diz: o filho que você acabou de pedir, que você está pedindo a Deus, você vai receber. É maravilhoso. É maravilhoso. Então Zacarias recebe essa notícia de que o filho que ele estava pedindo ao Senhor iria chegar para ele. No versículo 12, há uma coisa interessante que eu quero mostrar a você, porque tanto Zacarias quanto Maria têm a mesma sensação, e eles sentem a mesma sensação por causa da manifestação da presença do anjo. No versículo 12 está escrito que quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado por o medo. Quando Zacarias ouviu a resposta do que ele estava pedindo, que era algo impossível, o que aconteceu com ele? Ele ficou perturbado. Ele falou: meu Deus, aquilo que eu estou pedindo vai chegar, como é que vai ser esse negócio? Aí, acompanhe-me na leitura, por favor. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi: Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de grande alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muito dentro dos povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e dos desobedientes a sabedoria dos justos, e para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Aqui nós temos um problema. Preste atenção nessa pergunta. Qual era a pergunta de Zacarias? Como eu posso ter certeza? Essa pergunta é um problema. O que essa pergunta revela? Que ele não tinha fé para o impossível. Agora eu vou perguntar a você: mas ele tinha outro padrão de fé? Tinha, irmãos. Ele estava orando, ele estava no templo, ele estava adorando, ele estava oferecendo sacrifício. O próprio anjo disse: sua oração foi ouvida. Ele tinha fé no coração, a fé dele estava funcionando. Só não estava funcionando a fé para o impossível. Isso acontece muito conosco. Muito, acontece muito. Você tem fé, mas tem uma coisa, tem uma área, tem um problema, tem uma situação que para aquela situação a fé ainda não está construída. Deus é o Deus de toda glória e Ele pode realizar o milagre. Por que Ele não realizou o milagre ainda? Porque a fé não está construída.
E é um texto interessante da gente estudar, que você vai perceber o que vai acontecer daqui para frente. Versículo 19. A pergunta de Zacarias é uma pergunta de incredulidade. Ele pergunta a Deus assim, olha: como posso ter certeza? Toda fé que é fé para o impossível, ela nunca faz esse tipo de pergunta. Nunca. Como é que eu posso ter certeza? A fé para o impossível, você já tem a certeza. Você já tem. Você já tem. Quando você recebe fé para o impossível, você tem certeza. A certeza já vem dentro de você, porque a fé para o impossível planta a certeza lá, e quando ela planta a certeza no seu sistema, acabou. Você já recebeu e pronto. Faça chuva, faça sol, vai acontecer. Porque Deus já plantou a fé lá para o impossível. Só que quando a fé ainda não está no sistema, você faz esse tipo de pergunta: como é que eu posso ter certeza? Quando você faz esse tipo de pergunta, você ainda não recebeu a fé para o impossível. Mas você é servo de Deus, amém? Você é adorador do Senhor, amém? Você tem uma vida correta diante de Deus. Você celebra ao Senhor. Só que a fé para o impossível ainda não está lá no sistema. Não está dentro do coração ainda. Mas você já é servo de Deus. Por favor, continue caminhando. Não desista, porque seu milagre logo, logo vai chegar. Então, o anjo Gabriel vai dizer para ele: eu sou Gabriel que assisto. Eu sou Gabriel que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar daqui até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumpriram no tempo oportuno. Aí vem uma coisa bem complicada. O anjo vem e lacra a boca de Zacarias. Ele ficou literalmente mudo, não podia falar nada. E a pergunta é: por que ele não podia falar? Toda pessoa que está com incredulidade no coração, quando ele fala, ele estraga as coisas. Ele estraga. Ele estraga as coisas. Ele bagunça o negócio. Porque Jesus disse, quando ele saía de Jerusalém para Betânia, ele encontrou uma figueira. Ele olhou para a figueira, ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E os discípulos disseram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou da raiz até a ponta. E Jesus disse: se tiver fé e não duvidar, tudo que você disser, não apenas foi feita a figueira, mas até a esse monte que disser, daqui precipita no mar, e não duvidar, assim será feito. Ele deu uma chave: você tem que falar, mas você só pode falar quando a fé estiver pronta. Porque se não estiver pronta, não adianta falar. É melhor o quê? A fé ainda não está pronta, o sistema não está pronto. Então, não lance nenhuma palavra. Fala igual o profeta lá no Vale de Ossos Secos. Poderão viver esses ossos? Só o Senhor sabe. Eu não sei, Senhor. Só o Senhor sabe. A gente fica igual o profeta Ezequiel. Só o Senhor sabe. Eu não sei. Eu não estou sabendo. Mas quando a fé está pronta no sistema, você sabe. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai dar certo. A fé de Zacarias estava lá, mas ela não estava pronta para o impossível. Por que ela não estava pronta para o impossível? Porque Isabel era estéril e eles dois eram avançados em idade, e ele não sabia como ia se dar. E Deus, quando vai fazer os seus milagres, ele não revela como é que o milagre vai acontecer. Então, quem tem uma fé para o impossível nunca está perguntando como isso vai acontecer. Ele simplesmente sabe que vai acontecer. Ele sabe. Sabe de onde, pastor? Sabe no seu espírito. Não passa pela mente, vem do espírito. É uma convicção plena que está lá no espírito e vai se manifestar no tempo certo. Agora vamos avançar um pouco mais no assunto, e eu quero percorrer com você para que você possa entender como é que funciona esse padrão, porque aqui nós temos o padrão de Zacarias. É o padrão de alguém que é temente a Deus, servo de Deus, filho de Deus, obediente, mas que ainda não tem uma fé para o impossível. Então a sua boca vai ficar lacrada por um tempo, para que ele aprenda a lição de não liberar uma palavra contrária àquilo que Deus quer fazer. Porque se ele liberar uma palavra contrária àquilo que Deus vai fazer, vai atrapalhar tudo. E então Deus não quer que ele atrapalhe, então o anjo faz isso com ele. Vamos em frente?
Quando completou o período do seu serviço, eu estou no versículo 23, ele voltou para casa. Depois disse Isabel, sua mulher ficou o quê? Engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então a mulher ficou grávida. Pastor, como foi? Não, Deus nunca explica esse negócio, como é que ficou grávida, mas ela ficou grávida e o menino estava lá dentro. O milagre não tem uma receita. O milagre não tem uma receita. O milagre tem fé. Tem fé, tem milagre. Não tem fé, não tem milagre. A fé está pronta, o milagre acontece. A fé não está pronta, o milagre não acontece. Se a fé estiver pronta, o milagre é hoje. Se a fé não estiver pronta, o milagre vai demorar um pouquinho. Assim que a fé ficar pronta, o milagre chega. E o milagre pode ser uma coisa pequena ou pode ser o impossível. Quantos estão entendendo? Então nós vamos avançar nesse ensino. Agora eu quero mostrar a vocês a pergunta de Maria. Maria recebe a mesma proposta. E vamos ver como é que Maria reage à proposta do nascimento de Jesus. No versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel na cidade de Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou o quê? Perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Maria tem a mesma sensação de Zacarias. Zacarias ficou o quê? Perturbado. Maria também fica o quê? Perturbado. Mas vamos ver como é que Maria reage à pergunta e à resposta de Maria. Mas o anjo lhe disse, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, porá o nome dele Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre como todo o seu povo Jacó, o reino jamais terá fim. Perguntou Maria o anjo, como acontecerá isso? Percebe a diferença? Percebe a diferença? Uma coisa é alguém dizer, como eu posso ter certeza? Outra coisa é alguém dizer, como é que vai acontecer mesmo? Zacarias diz assim, o anjo fala assim, sua esposa vai ter um filho, ela é estéril, vocês estão avançados em idade, não tem como, é um filho impossível. Ele diz, então, como é que eu posso ter certeza que isso é verdade? Ele diz, Maria recebe uma proposta, e ela é virgem, e ela não teve nenhum relacionamento, e ela diz, então, me explica como é que vai acontecer isso. É diferente. Maria está em um outro padrão. Ela está em outro padrão. Maria diz, me explica como é que vai acontecer então. Ela não está colocando em dúvida as palavras do anjo. Por isso, ela pode então falar livremente, porque o coração dela estava pronto para o impossível. Por que Deus enviou Jesus à terra? Porque Deus encontrou uma mulher que cria no impossível. Maria cria no impossível. Fé para o impossível estava operando na vida de Maria. E nós não temos que ter resistência à pessoa de Maria, porque por causa da idolatria, muitos crentes ficam com resistência à pessoa de Maria. Nós não temos que ter resistência à pessoa de Maria. Claro que nós não a adoramos, porque está escrito em Mateus capítulo 4, que é adorar somente a Deus, e só prestar culto a Deus. No entanto, ela de fato foi uma mulher de fé, uma mulher de honra, uma mulher de princípios. Oh, aleluias, glória a Deus. Maria faz uma pergunta ao anjo, apenas concordando com o que o anjo estava dizendo. Zacarias faz uma pergunta ao anjo, duvidando do que o anjo estava falando. Maria faz uma pergunta ao anjo, concordando com o que o anjo estava dizendo. Ela estava concordando, ela não estava duvidando.
Quando a fé para o impossível está no sistema, você concorda com o que Deus fala. E muitas vezes Deus vem a nós e Deus nos fala coisas. De repente você tem um sonho profético, e aí você tem aquele sonho profético, e você acorda do sonho. Então você pode dizer: Senhor, esse sonho é bom, cumpra-se em mim conforme a tua promessa. Baseado na visão de Maria. Olha o que Maria vai dizer. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim que aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º ano de gestação, pois nada é impossível para Deus. Agora vem o versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é uma chave muito interessante para quem quer receber o impossível. Deus vem a você e Deus revela o impossível para você. E aí você é servo de Deus, serva de Deus. Fala: Deus, o impossível pode acontecer, Senhor, eu sou teu servo. Pode mandar o impossível, Senhor, eu sou teu servo. Não vou ficar orgulhoso, não vou ficar metido, mas eu vou te dar glória, honra e louvor para todos sempre, porque eu sou teu servo. O servo de Deus, ele se coloca na visão de submissão, e ele é um canal para o impossível de Deus. Ele é uma ferramenta para o impossível de Deus. Mas eu quero avançar um pouco mais com você, para que você entenda isso. Nessa palavra do anjo para Maria, há uma revelação, e nós precisamos entender isso, porque se a gente não entender isso, a gente vai ficar travado. No versículo 35, é interessante pensar nisso, porque respondeu o anjo: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. É uma chave. Pastor, como é que eu posso acessar o impossível? Você só pode acessar o impossível mediante uma disposição de se submeter ao governo do Espírito. Se você é alguém que não é familiarizado com o Espírito Santo, se você é alguém que não é sensível à voz do Espírito Santo, se você é alguém que resiste ao Espírito Santo, então o impossível não pode acontecer. Para que o impossível aconteça, você precisa permitir que o poder do Espírito Santo venha sobre você e te cubra completamente, gerando sombra sobre você, criando uma glória sobre você, criando uma influência sobre você, governando os seus domínios. A chave para o impossível é estar cheio da presença do Espírito Santo. A chave para o impossível é quando a glória do Eterno vem sobre nós e nós somos cheios da presença dele. Ninguém pode receber o impossível sem esse princípio, o princípio de estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. O anjo Gabriel disse: olha, para que isso aconteça, a virtude do Espírito tem que vir sobre você. E a pergunta que eu quero fazer é: quão aberto nós estamos para que o poder de Deus nos cubra, para que a glória de Deus nos encha, para que a presença do Senhor seja como uma sombra sobre nós? Quão disponíveis nós estamos para que o impossível de Deus aconteça debaixo desse fluxo de poder e de mover do Espírito? Porque Jesus veio e foi gerado na vida de Maria, porque ela se submeteu a estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. A virtude do Espírito a cobriu. E a pergunta que eu quero fazer é: quanto de espaço há para Deus se mover em sua vida e te cobrir com a presença dEle? Quão grande é o desejo que você tem da presença do Espírito Santo?
É esse fluxo de poder que gera o milagre, não é uma outra coisa. Mas nos versos 44 e 45, nós vemos uma coisa impressionante. Maria é visitada pelo Espírito Santo e Jesus é gerado no ventre dela. Isabel também foi visitada pelo Espírito Santo e a Bíblia não diz como, mas o filho foi gerado dentro do ventre de Isabel. Nós temos agora duas mulheres que eram impossíveis de estar grávidas, mas elas estão grávidas. Uma com 6 meses e pouco, a outra começando a gestação. E Maria decide ir visitar Isabel. Lembre-se que as duas crianças são bebezinhos no ventre da mãe. É uma cena maravilhosa. Diz a Bíblia que Maria vai visitar Isabel. E olha o que aconteceu. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou de alegria. Agitou-se de alegria. Dois bebês se encontram, um no ventre de Maria e outro no ventre de Isabel. E os bebês se alegram. Por quê? Versículo 45. Feliz é aquela que, olha essa palavra, feliz é aquela que só aconteceu por quê, pastor? Só aconteceu por quê? Ela creu. Isabel diz para Maria: Maria, bem-aventurada és tu, a criança está alegre agora aqui. João Batista se alegrou ao ver Jesus, porque alguém decidiu crer. Esse mover do Espírito que está na vida de Maria, está também na vida de Isabel. E esse mover que está na vida do Espírito, na vida do Espírito, que está na vida de Maria e está na vida de Isabel, é o mover que está na vida de João Batista e é o mover que está na vida de Jesus. Quantos aqui são filhos de crentes, nasceu em lar crentes? Levante a mão. Quantos nasceu em lar crente? Levante a mão. Eu quero dizer para vocês que vocês têm uma vantagem enorme, 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 enorme. Enorme, enorme, enorme. Vocês têm uma vantagem enorme. Se o inimigo tentar plantar alguma coisa na sua mente, não aceite. Você foi gerado debaixo da luz do Espírito Santo no ventre da sua mãe, e a glória de Deus já está na sua vida desde o ventre. Desde o ventre. Não aceite angústia, tristeza, depressão. Ninguém deve aceitar isso, principalmente aqueles que nasceram de pais crentes. Olha que obra linda. Olha que obra maravilhosa. As duas estão se comunicando e o fluxo do Espírito está operando. E elas percebem esse mover de Deus. Mas eu quero avançar com você. Você vai ver onde isso vai desaguar e qual é o próximo passo desse texto. Os versículos 63 e 64 faz um paralelo muito interessante. Eu separei eles para a gente pensar. Nos versículos 63 e 64, está desenrolando um manto ali, sabe? Quantos entendem essa palavra, manto? Está desenrolando um manto. Qual é o manto que está desenrolando aí? O homem está mudo. O homem não sabe o nome do filho. Ele não pode falar o nome do filho, porque se ele falasse o nome do filho antes, estragava o negócio. Certo? Então Deus deu um jeito de que ele ficasse mudo. Está acontecendo um manto. Só que o anjo que apareceu para ele lá diz: olha, o menino vai nascer, o nome do menino se chamará João. Ele sabia o nome do menino. Na hora que o neném nasce, o filho de Isabel nasce, alguém diz assim: ó, vamos colocar o nome do menino Zacarias. Aí a mãe falou: não, o nome do menino será João. O nome do menino será João. Aí o pessoal, parente, disseram: mas olha, não tem ninguém na sua parentela chamado João. Pergunta ao pai do menino. Foi perguntar ao pai do menino. Quando foi perguntar ao pai do menino, ele não podia falar, porque estava mudo. Aí ele pegou uma tabuinha e escreveu. E ele escreveu o nome João. Olha o que aconteceu depois que ele falou a palavra João. Ele pediu uma tabuinha, versículo 63.
Ele pediu uma tabuinha para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é, diga comigo, o milagre tem nome. Diga: todo milagre impossível tem um nome. Agora, o que acontece quando você pronuncia o nome do milagre? Versículo 64. Imediatamente a boca se abriu, a língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Toda vez que você profetiza o nome do milagre, o impossível, o milagre acontece. Mas se você não pronunciar o nome do milagre, o milagre não acontece. Agora nós temos 2 milagres na mesma casa. O homem voltou a falar, e ele tem um bebezinho para chamar de guti-guti. Não é verdade? E ele pode dar beijinhos, bracinhos, se abraçar. Era o milagre dele. O milagre impossível, fé para o impossível. É uma coisa muito interessante você se mover nessa unção, porque se você não se move nessa unção, e eu coloquei aqui o meu tema para esse ponto, ele acessou o braço de Deus, porque olha como o texto vai terminar. Continua com esse texto. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso perguntavam: o que vai ser desse menino? E como é que termina o texto? Pois a mão do Senhor... Todo milagre impossível acessa uma coisa: a mão de Deus. Acessa a mão de Deus. E é algo seu, é algo pessoal. Ninguém tira de você. Talvez seja uma coisa simples, pastor, mas pastor, eu queria passar naquele concurso, não consegui passar. Eu orei a Deus, Deus me deu, é algo impossível, era algo impossível para mim, mas agora se tornou possível. Então tem o meu emprego, é um milagre, é um impossível. E você vive nessa unção daquele impossível. Seu casamento estava na beira da falência, e você acessou o braço de Yahvé, e o braço de Yahvé operou em seu favor, e seu casamento foi restaurado, e a vitória de Deus chegou para você. Nós precisamos crer no impossível, e fé para o impossível é para isso, para a gente acessar e receber milagres de Deus. E sabe o que acontece? Isso só acontece quando o braço de Deus vem em nosso favor. Mas eu estou avançando para finalizar, e eu acho uma coisa muito importante, muito importante. Por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus opera essas coisas? Na palavra de Isabel há uma coisa muito interessante. E quando Isabel vai falar sobre o seu milagre, Isabel vai relatar sobre o seu milagre, ela fala uma coisa bem interessante. Eu quero finalizar com essa parte. Isabel vai dizer uma coisa mas muito forte. E eu quero terminar com essa parte, porque eu quero que você receba isso da parte de Deus. Porque se você não receber isso da parte de Deus, você não pode viver o impossível. Glórias ao nome do Senhor. Estou achando já o texto. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Em alta voz ele exclamou, o versículo 48. Mas porque sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou. Feliz é aquela que creu e cumprirá o que o Senhor disse. E então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor e meu nome, e a sua misericórdia se estende em todas as gerações. Ele realizou atos poderosos, feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos, e o mais íntimo do coração, e derrubou os governantes dos seus tronos.
mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mão vazia os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando da sua misericórdia, para que com Abraão, seus descendentes para sempre, como disse seus antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Ao se completar o tempo de dar à luz, Isabel teve um filho. E aí continua todo o texto. Nós vamos lá para o final, né? Versículo 68. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu uma poderosa salvação para a nossa linhagem de Davi, salvando-nos dos nossos inimigos e a mão de todos que nos odeia, para mostrar misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua aliança que fez, o juramento que fez Abraão seu pai, e resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Por que Deus faz o impossível? Para nos resgatar da mão do inimigo, para quebrar o jugo da opressão do inimigo, para arrancar o espírito de humilhação, para romper com as cadeias escravizantes que nos aprisionam em sofrimento. Muitos de nós estamos marcados por uma vida de sofrimento e de desonra, e Deus não tem uma vida de sofrimento e desonra para você. Vida de sofrimento e desonra é por causa de pecados, é por causa de consequências de pessoas malignas que vivem na terra. Deus tem para você uma vida de honra, de decência e uma vida de equilíbrio e de vitória. Mas o inimigo quer que você viva debaixo do jugo opressor, sentindo-se desonrado, humilhado, vencido. Então Deus vem, e quando Deus vem, Deus opera, e Deus te dá uma fé capaz de te mover para o impossível, porque Deus quer que você sirva a Ele, a Deus, sem medo, sem escravidão. Deus quer que você sirva a Ele com uma mente livre, com uma mente forte, celebrando a Ele em santidade todos os dias da sua vida, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Sua vitória vai glorificar o nome de Deus na terra. Sua bênção vai glorificar o nome de Deus na terra. Você sabe muito bem que o inimigo quer te ver humilhado, quer te ver para baixo, quer te ver afundando cada vez mais. Mas Deus não quer te ver assim. Deus quer te levantar da sepultura e te dar um lugar de honra, te dar um lugar de vitória. Pastor, mas o que é que eu faço? Fé para o impossível. Passa a crer no impossível. Passa a sonhar com o impossível. Nesta noite Deus te trouxe aqui por um propósito. Nesta noite Deus te trouxe aqui por um propósito. Deus quer quebrar o jugo opressor do inimigo na sua vida. Deus quer quebrar o jugo do opressor. Deus quer quebrar todo tipo de cadeia que te aprisiona debaixo de espírito de sofrimento. E talvez você diga: para que, pastor, isso? Deus quer que você sirva a Ele sem medo. Deus quer que você sirva a Ele em santidade e justiça. Deus quer que você viva diante dEle todos os dias, louvando, engrandecendo, glorificando e adorando, com uma mente sadia, sem medo. Mas o inimigo quer te ver debaixo do espírito opressor, debaixo da humilhação diante de pessoas. Uma coisa, irmãos, acho que está quente ali, os diáconos podem ligar o ar-condicionado aí, acho que a temperatura subiu. Uma coisa é você querer se humilhar diante de Deus. Outra coisa é o diabo usar pessoas para te humilhar, para te desonrar, para te colocar no chão, para te destruir.
Outra coisa é o inimigo querer usar de situações para jogar você na lona, para pisar em você e para te humilhar. Fé para o impossível é para que você saia deste lugar de tormento e de sofrimento e dê a volta por cima na sua vida, não por sua força, não por seu mérito, mas por causa do Espírito de Deus e da força de Deus que está disponível para você, por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E talvez você diga: pastor, lá no início o senhor disse que Deus deu a cada um uma medida de fé. Eu comecei exatamente com isso, amém? Deus deu a cada uma medida de fé, e talvez a sua medida está muito pequena, então Deus está querendo fazer você crescer em fé, para você ir para o impossível, porque Deus pode fazer o impossível em sua vida. Deus pode mudar tudo que é impossível para você hoje. Deus pode mudar. Pastor, porque Deus não fez ainda? Deus está esperando você ficar pronto. Pastor, e enquanto eu não fico pronto, o que eu faço? Aí um conselho aqui, para que o anjo não tenha que fazer, acho que é melhor você fechar a boca por enquanto. Não libere nenhuma palavra. Agora eu estou tendo uma ajudante aqui. Ajudante, né? Ajudante do pastor. Vem cá. É a visita do anjo, né? Deus não quer você debaixo da cadeia do sofrimento. Deus não quer você debaixo do espírito de humilhação. Não quer. Pastor, eu quero me humilhar diante de Deus. Isso é uma coisa. Isso nós precisamos fazer, amém? Agora, o diabo te humilhar, as trevas te humilhar, pessoas te humilharem. Não. Não. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus não tem isso para você. Pastor, como é que eu venço isso? Fé para o impossível. Continue servindo a Deus até a fé para o impossível chegar, porque os seus últimos dias serão melhor do que os primeiros. Se coloca de pé. No cântico de Isabel, ela disse: Deus quebrou a opressão. Eu estava pensando sobre isso em casa. Pense em Isabel e Zacarias indo para a igreja todos os dias, todos os cultos, oferecendo sacrifício diante do altar e um sacerdote do Senhor. E as pessoas olhavam para ela e diziam: busca tanto a Deus, mas não tem filho, é estéril. Busca tanto a Deus, as coisas não dão certo para ela. Busca tanto a Deus, as coisas nunca funcionam. Mas naquele dia, Deus fez uma intervenção poderosa. Mesmo que Deus teve que tapar a boca de alguém, mas Deus fez. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Talvez Deus tenha que tapar a boca de alguém. Chuyanda chora mandaraba laba chora mandaraba cacheia. Chuyanda cheira mandaraba chora mandaraba labas. Para Deus te levantar, te sustentar. Você não está aqui por acaso. Fé para o impossível. Deus vai te tirar do lugar em que você está e Deus vai te levar para um outro nível. Pois não há impossível para Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, você quer uma oração hoje para avançar para um outro nível, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Venha correndo.